A graça e a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar, irmãos. Maravilhoso estar na casa de Deus mais um dia, louvando, adorando ao nome do Senhor Jesus. A nossa gratidão é imensa por tudo que Deus tem feito. Aleluia. Por tudo que Deus é e por tudo que Ele faz. Não esqueça disso. Mesmo em tempos difíceis, Deus não perdeu os seus atributos. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus misericordioso, cheio de graça. Aleluia. Nós agora nos aproximamos do Dia Internacional da Mulher. E me veio à mente trazer uma pregação, uma palavra da parte de Deus ao coração das nossas irmãs, que com certeza tem um papel muitíssimo importante, não só no lar, mas também na vida profissional, econômica da nação, também na vida da igreja. Aliás, muitas igrejas têm um ministério feminino muito forte, né? E que seja assim também na nossa querida terceira IPI. Nossa gratidão a todos aqueles que ao longo da semana têm trabalhado pelo reino de Deus, evangelizando, convidando, orando por alguém, orando pelos enfermos. Nossa gratidão ao Ministério de Louvor, que tem nesse tempo todo segurado com muita força, né, esta estaca, não deixado faltar esses períodos de louvor, de adoração a Deus, tanto nas lives, nas transmissões, como nos cultos ao vivo. Abra sua Bíblia, querido irmão, querida irmã, e talvez você já sabe onde vai abrir a sua Bíblia. É um texto que eu diria já é clássico, quando se fala, vamos pregar sobre a mulher virtuosa. Então você já sabe, Provérbios capítulo 31, do 10, indo até o 31. Provérbios, o livro que na sua maioria foi escrito pelo sábio Salomão, mas especificamente este capítulo é escrito pelo rei Lemuel. Provérbios capítulo 31, dos versículos 10 em diante. Leia com muita atenção, deixe a sua Bíblia aberta depois da leitura. Diz o texto: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. E como navio mercante de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã e escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá as cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução de bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e do público
e de público a louvarão as suas obras. Senhor Deus, nós pedimos que a Tua palavra de uma forma especial nesta noite, Senhor, venha trazer novo ânimo, vida, venha trazer coragem, venha trazer, Senhor, discernimento, venha trazer ensino. A Tua palavra, Senhor, é o livro dos livros, e quando fechado, trata-se apenas de um livro a mais, mas quando, Senhor, a Tua palavra está aberta, ela é a Tua boca a nos falar. Senhor, que a Tua boca se abra e fale conosco. Senhor, que os nossos ouvidos sejam abençoados e ungidos por Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. A mulher é considerada como vaso mais frágil. Isso diz respeito à sua estrutura emocional e física, mas não significa que ela é o sexo mais frágil, como dizem alguns. Ou então não significa que seja inferior por causa desta fragilidade emocional ou emotiva, ou então física em relação ao homem. Basta dizer que as mulheres foram mais perseverantes e são mais perseverantes no sofrimento do que os homens. Basta dizer que elas suportam com mais galhardia a dor do que os homens, com mais resiliência na dor e nos problemas do que nós, os homens. São mais prestativas, são mais desprendidas, são mais sacrificiais do que o homem naturalmente. Mas querem ver uma coisa? A mulher também traz sobre si aquele senso de as coisas orbitarem ao seu redor. Um homem, por exemplo, quando fica viúvo, a família dali um tempo se desintegra. 6 meses, 1 ano, está um filho para cada lado, um neto para cada lado, tocando a sua vida. Mas se uma mulher fica viúva, a família continua coesa ao seu redor, continua em volta. Os filhos continuam lá, continuam indo, os netos vão a cada domingo almoçar junto, pedir conselhos. A família mesmo assim continua estruturada. Abraham Lincoln, grande estadista, disse que as mãos que embalam o berço são as mesmas que governam o mundo. Ninguém exerce maior influência sobre os filhos do que uma mãe. Ninguém exerce maior influência sobre um homem do que a sua esposa. A partir dessa primícia, o texto passa a explicar o porquê disso, o porquê, a razão desta solidez. Algumas relações nos ajudam a entender a diferença entre a mulher e a mulher virtuosa. E a primeira dessas relações é a mulher virtuosa com relação ao seu marido. A Bíblia diz, ela tem a confiança do seu marido. Versículo 11, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. O coração confia nela. Não há casamento seguro sem a fidelidade conjugal. As telenovelas, os programas de TV, a vida em si, acaba por levar o ser humano a desvalorizar as suas alianças com relação à família e ao casamento. Nossa geração desaprendeu o exercício da paciência. Por qualquer motivo, alguém hoje está deixando seu casamento. Por qualquer motivo, alguém está virando as costas de uma forma rápida para o seu relacionamento, para a sua aliança. Mas a Bíblia nos fala desta solidez. O coração do marido confia nela. Casais desistem hoje do matrimônio logo nas primeiras crises. E logo nas primeiras crises começam os comparativos. Se fosse com aquela pessoa X. Se eu tivesse casado com a pessoa Y. Não.
independente das crises, independente das situações adversas, o coração do seu marido confia nela. As estatísticas comprovam que 70% das pessoas que se divorciam, casam novamente, porque acham que o primeiro casamento não estava bom. Quando vão para o segundo casamento, encontram o pior ainda do que foi o primeiro. Eu não quero com isso estabelecer, trazer uma palavra que venha a ferir, quem sabe, alguns irmãos ou irmãs, não é esse o objetivo, mas apenas dizer de que entre nós os cristãos há uma aliança mais forte, há uma valorização mais forte sobre a aliança do casamento. Ela é estável emocionalmente com relação ao seu marido. Veja comigo o versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Há casamentos que vivem uma gangorra emocional, oscilam entre afeto e desamor. Uma semana alegre, uma semana de amargura. Um dia dócil, um outro dia carrancuda ou carrancudo. Um dia a mulher está fogosa, no outro dia indiferente. Nenhum marido suporta esta inconstância por muito tempo. Assim como também, da mesma forma, nenhuma mulher suporta a inconstância se fosse com o seu marido da mesma forma. É por isso que o texto diz, faz bem e não o mal todos os dias da sua vida. Dá a ideia de constância nesta relação da mulher virtuosa com o seu esposo. Abraham Lincoln, que já citei no começo, ele costumava ir tarde nas reuniões e depois ia até altas horas da noite trabalhando, ia até horas da madrugada trabalhando. Era presidente dos Estados Unidos da América, e perguntavam por quê. É interessante o que ele disse uma certa vez. Ele disse que voltar para casa sempre lhe era um pesadelo, porque ele sabia que ia encontrar uma mulher, a sua esposa, rixosa, briguenta e mal-humorada. Para muitos maridos, o voltar para casa é um pesadelo. A mulher virtuosa é constante em produzir o bom ambiente emocional, e isso com constância, isso sempre. Também, nessa relação com o marido, ela alavanca, ela potencializa a vida social, econômica, profissional do seu esposo. Veja comigo isso, versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. É comprovado que um marido, quando sai para trabalhar, de dia, depois de uma noite de discussão em casa, depois de uma trinca no relacionamento, ele não vai conseguir ter um dia proveitoso no seu trabalho. Aliás, quem trabalha com segurança do trabalho alerta isso, de que há um grande percentual de acidentes de trabalho cuja causa primária é a mente perturbada em decorrência de brigas no lar que atrapalham aquele profissional no seu dia de trabalho, podendo causar a desatenção e também um acidente de trabalho. Também é comprovado, ao contrário, que o descaso, o desprezo, a frieza, o silêncio de um esposo para com uma esposa vai gerar a perda do romantismo, a perda dos sentimentos desta mulher por ela. Se invertêssemos o texto e falássemos sobre o marido virtuoso, com certeza a analogia seria a mesma, os critérios seriam o mesmo. Pensando na ministração do curso Negócios à Luz da Bíblia, numa determinada aula, nós encontramos, eu estava pesquisando, e encontrei sobre o papel da esposa de um empresário, como que ela pode potencializar o seu trabalho. Achei interessante isso, porque tudo isso é comprovado, inclusive, pela ciência do comportamento.
E o texto de um determinado livro diz o seguinte, que algumas esposas de maridos que estavam perdendo a sua empresa, que estavam indo para a falência, maridos que estavam desanimados com o trabalho e sem saber quais os rumos tomar profissionalmente, elas resolveram dizer assim, vamos ajudar, mas vamos ajudar de que forma? E fizeram da seguinte forma, ao invés de reclamarem, junto com os seus maridos, as situações adversas, as condições em que estavam, ao invés de murmurarem sobre a falência, elas resolveram investir no estímulo para com os seus esposos. E o estímulo foi o seguinte, procurarem ser, durante uma semana, mais românticas, vestirem aquela camisola, o que mais? A meia luz ou a música romântica, aquele ambiente e tal. E resultado disso, os seus esposos, naquela semana, conseguiram, a partir daquela semana, encontrar saídas para suas falências, conseguiram eles mesmos restaurar a autoestima como homens e também nos negócios. E esse dia seguinte ou semana seguinte foi de sucesso. Basta dizer que a maioria das empresas não fechou, conseguiu dar a volta por cima. Eu não estou com isso, entenda isso, irmão, irmã, eu não estou com isso banalizando a intimidade, mas estou apenas indicando que a interpretação para este texto, a mulher virtuosa seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta entre os anciãos da terra, é a autoestima que ela lhe dá para ser um esposo bem amparado, um esposo que sabe que é amado, que sabe que é benquisto. E isso começa no seu lar, na relação da mulher virtuosa, da esposa virtuosa com ele. Em contrapartida, ela também tem o elogio do seu esposo. É lógico que em cada ação há uma reação. E nas relações de família também, em cada ação há uma reação. O que o seu esposo faz? Ele a elogia. O que seus filhos fazem? A elogiam. Versículo 29. As palavras do seu esposo para com ela. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Há uma diferença entre bajulação e elogio. A bajulação é aquilo que sai no momento, uma palavra talvez até não bem pensada, mas que é fruto apenas de um momento. A bajulação é aquilo que é o politicamente correto, expresso em palavras, para animar alguém. A bajulação não necessariamente é verdadeira. Pode ser um jogo de palavras para animar alguém e que na semana que vem isso vai perder o seu valor. Mas o elogio trata-se de palavras de reconhecimento sincero daquilo que é aquela pessoa, da diferença que o outro faz na sua vida. E o seu esposo a elogia. A mulher virtuosa desfruta a honra do seu marido. A segunda relação diz respeito à mulher virtuosa e os seus filhos. Versículo 26, a parte A. Ela fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. A mulher virtuosa olha para a vida com os olhos de Deus, com a instrução de Deus. Quando falamos de sabedoria no livro de Provérbios, a melhor forma de traduzir esta palavra dentro do contexto de Provérbios é olhar para a vida com os olhos de Deus. Isso é sabedoria.
o máximo possível, colocar sobre seus olhos as lentes de Deus, para ver com os olhos de Deus a vida. Isso é fácil? Não é fácil. Sabedoria é fruto de anos de vivência, de experiência, de erros e acertos. Mas a mulher virtuosa é sábia. Ela enxerga a vida com os olhos de Deus, sob a perspectiva dos olhos de Deus. É uma mãe que vê os seus filhos, enxerga os seus filhos com os olhos de Deus. Ela sabe que os filhos não precisam só de casa, de roupa, de comida, de educação, de iPhone, de iPad ou qualquer outra coisa. Eles precisam de palavras de uma mãe que lhes olha com os olhos de Deus. Isso é a mulher sábia. Isso é a mulher virtuosa. Também com relação aos filhos, ela deixa um legado de bondade. Versículo 26, e a instrução da bondade está na sua língua. Isto é, os filhos a seguem quando vem a mãe em atos de bondade, estendendo a mão para alguém, sendo bondosa. Isso lhes é como instrução, isto é um legado de vida. Uma terceira relação da mulher virtuosa consigo mesma. Ela tem disposição para a vida. Versículo 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Tem disposição para a vida, não se amedronta com as responsabilidades, com as lutas que tem. Não se amedronta com o trabalho, não se intimida diante das dificuldades da vida. Existem mulheres que não têm iniciativa, e não têm iniciativa, não têm disposição, não têm espírito de luta. E a mulher virtuosa os tem. O texto registra isso. Ela também, com relação a si mesma, tem um bom gosto. Versículo 22, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Era o top da moda naquela época. É importante dizer que bom gosto nada tem a ver com riqueza. Mesmo porque existem pessoas simples que são elegantes, existem pessoas ricas que são deselegantes. A púrpura na época era uma roupa extremamente vistosa, elegante. E com certeza esta mulher virtuosa se valorizava. Ela gostava de se olhar no espelho e se sentir bem com aquilo que vestia. Vai uma dica aqui, né, para as irmãs, para as mulheres virtuosas. É importante que você, mulher, se vista bem para o seu esposo, para você também, mas para o seu esposo. Sabe por quê? Porque tem mulheres que para ir num casamento, recebe o convite lá, um dia antes já começa a se arrumar. Né? Leva 1h30 para fazer a maquiagem. Depois, mais 2 horas para o cabelo. Depois, para escolher o vestido, o salto e tal, mais 1 hora. Se vestindo, se arrumando. Aí vai para o casamento. Lá na festa, todos a admiram, né? Ó, que legal, parabéns, está elegante. Demorou todo esse tempo para ir junto com seu esposo a um casamento. Aí a hora que volta, terminou a cerimônia, terminou a festa, o que ela faz? Chega dentro de casa, já coloca o pé dentro de casa, já se desarruma tudo em 10 minutos. E cai na cama assim e diz, agora não estou para ninguém. Que mensagem ela está passando? Que ela valorizou mais o seu visual para quem é desconhecido numa festa do que para o seu esposo. Volto a dizer que da mesma forma isso pode ser analógico, pode ser a mesma coisa para os esposos.
Para as pessoas desconhecidas da festa, é uma princesa. Para o seu esposo, a gata borralheira. Também, ela não cede à ansiedade. A Bíblia diz que ela confia na providência divina. Veja comigo o versículo 25. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Repita esta última frase comigo. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. A ansiedade é o mal do século. Ela atinge homens, mas atinge mulheres. A ansiedade atinge crianças, atinge jovens. Algum tempo atrás, uma psicóloga atendendo uma criança pequena de 6 anos de idade, disse: o problema desta criança é a ansiedade. E aí o pai disse: mas como assim? Ansiedade, 6 anos de idade, é ansiedade. Ela já vê a vida com os olhos de perigo, com os olhos de insegurança. Ela já está insegura quanto ao futuro. Ela já se sente sobrecarregada de responsabilidades aqui no dia a dia. Ela não sabe explicar isso com estas palavras. Mas já é uma criança dominada pela ansiedade. Imagina o que será daqui 30 anos ou 40 anos para esta criança. Dizem que mais de 50% das doenças que temos hoje se originam da ansiedade. Dizem que a ansiedade é o mal do século. Atinge pessoas de todos os países, de todos os níveis sociais. A ansiedade acaba sendo trazendo sobre si outros desdobramentos que acabam por tirar do coração de alguém a fé, a confiança em Deus, a confiança na providência de Deus. Foi George Miller, príncipe dos intercessores, homem que orava, jejuava e lia a Bíblia de joelhos. Ao longo da sua vida, ele deve ter lido a Bíblia por mais de 100 vezes, ao longo da sua vida, de joelhos. E ele dirigia orfanatos para acolher os filhos da guerra, os filhos órfãos das guerras. E ele dirigia o orfanato em Liverpool, na Inglaterra. Pelo seu orfanato passaram aproximadamente 10.000 crianças ao longo da existência daquele orfanato e ao longo do ministério de George Miller. Pois bem, ele colocou no seu coração 2 coisas. Primeira delas, nunca pedir nada a ninguém para o orfanato. Ele disse: Deus vai dar. Segunda, nunca ter ansiedade por nada. Nunca perder uma noite de sono, nunca perder a fé, a confiança. E é dele essa frase quando ele diz que a ansiedade e a fé não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Ou existe fé ou ansiedade. Ou o coração está cheio de fé ou está cheio de ansiedade. Ou existe metade de fé e a outra metade de ansiedade. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, onde há ansiedade, não existe fé. E onde não existe fé, não existe como agradar a Deus. É uma lógica, é uma sistemática que vai se seguindo. E ele contava o seguinte, que muitas experiências ele tinha de, por exemplo, servir a mesa para o café das crianças no orfanato, sem ter o café. E sem saber se teria. E aí ele dizia para as crianças: agora vamos orar, agradecendo a Deus pelo café. E só ele sabia que a despensa estava vazia. E as crianças com uma xícara e com um guardanapo ali começavam a orar.
E a oração dele era diferente das crianças. Ele dizia: Senhor, eu estou aqui agradecendo pelo alimento, mas certo de que o Senhor está provendo. E aí de repente alguém batia lá na porta do orfanato, um caminhão parava, uma van, e dizia: olha, nós viemos trazer o café da manhã, está aqui, pode pegar, é o café da manhã. Isso se repetia durante anos, com relação ao almoço, com relação à janta, com relação às roupas das crianças. Nunca faltou nada. E alguém perguntou a ele: Miller, você nunca mesmo pediu nada a ninguém para o orfanato? Você nunca se preocupou? Você nunca mesmo perdeu uma noite de sono? Ele disse não, e abriu um sorriso. Ele disse assim: eu já li minha velha Bíblia mais de 100 vezes, de joelhos. E eu sei o Deus que está lá. Aleluia. Ele não me desampara. Eu sei o Deus que está lá. Querida irmã, pensando na sua vida, não tenha ansiedade. Seja como a mulher virtuosa. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. A mulher virtuosa poderia estar ansiosa por causa das dívidas da família, mas ela anima o esposo dizendo: Deus proverá. Ela poderia estar ansiosa em razão da enfermidade do filho, mas ela diz: Deus é o médico dos médicos. Ela poderia estar ansiosa em decorrência ao desemprego do esposo, mas diz: vai lá, Deus está provendo, Deus está cuidando de todas as coisas. Ela não cede à ansiedade. Quarta e última relação, a mulher virtuosa com relação ao próximo. Uma mulher virtuosa tem o espírito nobre de olhar além de si, além do seu próprio umbigo, além da sua casa, além das suas necessidades. Veja comigo o versículo 20. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. James Hunter, que é o autor daquele livro, O Líder Servidor, ele diz que nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos. Portanto, a mulher virtuosa é aquela que não faz propaganda do bem que faz, mas faz o bem. O próprio fazer já lhe autentica a verdade. Escute isso. Nós vivemos num tempo de pessoas muito narcisistas, que fazem muita propaganda a respeito de si mesmas. Pessoas que passam horas ou minutos falando do que são, do que fazem, do que podem. E a mulher servidora, a mulher virtuosa, é aquela que estende a mão, é aquela que faz, e que não precisa fazer nenhuma propaganda da bondade que está fazendo, do serviço ao próximo que está fazendo. O maior problema do mundo não é a escassez de riquezas, mas é a injusta distribuição delas. E é comprovado que as mulheres têm um coração mais amoroso, um coração mais sensato para acudir, para socorrer o necessitado. A semente se multiplica e os filhos vão olhar, vão observar, vão imitar a sua mãe. A mulher virtuosa, portanto, tem o coração aberto para servir. Eu quero convidar a todos os irmãos para nos colocarmos em pé. Quando falamos da mulher virtuosa, há uma mulher da Idade Média que me vem à mente. A mãe de John Wesley. Mãe de John Wesley, a Susana Wesley. Alguns que já estudaram a história do metodismo, ou a história dos grandes avivamentos, vão se deparar inevitavelmente com o nome de Susana Wesley. Ela tinha 19 filhos. E vivia numa época em que
o Reino Unido dava condições para estudo apenas para as famílias mais abastadas. E a família de Susanna Wesley, Samuel Wesley, era uma família pobre, uma família com relativos apertos. E a Susanna Wesley deu boa educação fundamental para os 19 filhos. De idades diferentes, ela alfabetizou, ela cuidou, ela cuidava, inclusive emocionalmente, desses filhos. E é interessante um fato: ao longo da semana, ela dava 1 hora de tempo qualitativo para cada um dos filhos, para conversar junto, para orar junto. E eu fico pensando, como ela conseguia isso? Ela ainda fazia as tarefas de casa. E desta família de 19 filhos, 2 desses filhos se tornaram joias preciosas para o Evangelho. Os irmãos Wesley, Carlos Wesley e John Wesley, pregando e cantando, pregando o Evangelho e compondo canções, eles trilharam todo o Reino Unido e um grande avivamento espiritual aconteceu. Um grande avivamento espiritual aconteceu de forma que a Inglaterra estava prestes a passar por uma revolução tão sangrenta como a Revolução da França, mas não passou. E disseram os irmãos Wesley, com o avivamento espiritual, livraram uma nação inteira de uma revolução sangrenta. Quando perguntaram a Wesley um dia o porquê, a razão, ele disse: a razão principal é Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus. Mas se buscar uma razão na minha história, é a vida da minha mãe. Uma mulher virtuosa, uma mulher que investiu na minha vida, em oração, em educação, em amizade. As virtudes de uma mulher não dependem de riqueza, de formação acadêmica, de influência social. Dependem desse conteúdo tão precioso que você leu comigo em Provérbios 21, Provérbios 31, a mulher virtuosa. Vamos orar.